Olá pessoal, meu nome é Emerson Castro e estamos aqui em mais um programa Direito Fora da Caixa. Hoje estamos aqui com o Dr. Heiler, que tem um programa super legal chamado Advocacia Acima da Média. Vejam só que desafiador é o tema desse programa do Dr. Heiler. Muito obrigado, Dr. Heiler, por o senhor estar aqui conosco, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade, Emerson, de poder estar aqui contigo, poder estar falando desse programa que eu desenvolvi e justamente com o intuito de poder ajudar aí o maior número de advogados possíveis, principalmente os advogados empreendedores, os jovens advogados e que querem advogar por conta própria e não fazer concurso ou trabalhar em outros escritórios. E isso é muito importante, né, Heiler? Porque nós temos a formação jurídica hoje é para diversas carreiras. Então tem aqueles alunos que realmente querem fazer concurso público e vão estudar para buscar isso. Agora tem aqueles que têm a vocação para a advocacia. E depois de formados, venceram o exame de ordem, falam assim, agora eu tenho que montar meu negócio. E é isso que você ajuda o pessoal a fazer e a desenvolver? Exatamente isso. E eu comecei a fazer isso porque eu passei por essas dificuldades. Quando eu me formei, desde sempre, eu sempre quis ser advogado, sempre quis advogar. E quando eu formei, eu passei por todas essas dificuldades. Eu abri o meu escritório e me deparei que eu não tinha clientes. E falei, e agora? Como que eu vou conseguir esses clientes? E foi aí que eu comecei a estudar diversas técnicas, diversas áreas, outros aprendizados que não existiam na faculdade, que até então não existem na faculdade, que eu comecei a estudar muito a questão de marketing e vendas posteriormente. Primeiro eu comecei a estudar marketing, até fazia um marketing legal, comecei a expandir o meu networking em vários eventos onde o meu público-alvo estava, só que eu tinha muita dificuldade de fechar vendas, porque não adianta você só ter o contato. E aí eu falei, não, eu tenho que começar a melhorar nas vendas. Foi aí que eu fui fazer alguns cursos em vendas, que as coisas começaram a se encaixar. Só que eu fui descobrir isso com o barco já navegando, não antes mesmo de poder abrir o escritório. Entendo. E eu acho que a advocacia, como empreendimento, ela tem todo esse composto de negócio, né? Que é a parte de marketing, comercial, fidelização de clientes, plano de negócio, planejamento estratégico, posicionamento, nicho de mercado. Né? O que você acha que hoje um aluno egresso de um curso de Direito passou no exame de ordem? Eu acho que ele não tem essa caixa de ferramentas e ele precisa de ajuda, não é? Exatamente. O aluno a faculdade tão somente forma a gente para poder ter o conhecimento raso da lei. Não nos ajuda nesse sentido de poder abrir o seu próprio negócio, de ter uma matéria mesmo voltada para o empreendedorismo. Porque quando eu abri meu escritório, eu não tinha sequer um plano de negócios, que hoje, para as pessoas que eu mentoro, eu já indico falando, primeiro você tem que saber fazer um plano de negócio, saber o que você quer, para onde você quer, qual cliente você quer, para só depois, então, abrir o seu escritório. A maioria dos advogados vão lá, alugam uma sala, faz um milheiro de cartão de visitas, faz um site bonito, sentam e não tem um cliente. E a partir de então, o advogado tem que entender que ele não é somente um advogado. Ele tem que se entender que ele é uma empresa de vendas de prestação de serviços jurídicos. A partir do momento que ele entender que ele é uma empresa e uma empresa que vende serviços jurídicos, ele tem que começar a perceber e saber como ele aprender, desenvolver outras matérias para poder efetivamente vender. Porque nós, advogados que resolvemos advogar, tão somente é isso. É uma empresa de vendas de prestação de serviços jurídicos. E o código de ética da advocacia, como é que a gente fica nisso? Eu também tenho um escritório de advocacia, né? E eu fico pensando o seguinte, qual que é o liame dessa questão? Que eu acho que, inclusive, o Conselho Federal da OAB está revendo essas políticas em termos de publicidade dos escritórios de advocacia. O que você acha a respeito? Essa questão é o seguinte, o código de ética da OAB, ele veda a propaganda, não veda a publicidade. Inclusive, eu vivo falando isso com as pessoas que para você compartilhar conteúdo nas redes sociais, nos blogs jurídicos, seja por artigos, seja por vídeos, seja por textos, por qualquer outro meio que você deseja divulgar, para mim, a gente está praticando um ato social.
porque era uma coisa que talvez o governo deveria transparecer mais para as pessoas, e quando a gente começa a difundir isso, começa a propagar isso no meio social, mais pessoas ficam sabendo, por exemplo, pessoas mais idosas começam a saber de direitos de aposentadoria, pessoas começam a saber de direitos trabalhistas, que até então nem sabiam que existiam, talvez por falta de uma publicidade aí do próprio governo, do próprio governo, que faz as leis não divulga. Muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas não sabe, talvez 1, 2% realmente da quantidade de direitos e deveres também que tem, que muita gente se omite por essa questão de dever. Com certeza. E você acha, por exemplo, eu fico assim um pouco entusiasmado, né, com essas novas possibilidades de nichos de mercado que vão surgindo a cada vez mais no direito. A gente conversava num programa anterior, por exemplo, sobre direito e tecnologia, né? E a tecnologia a favor do empreendedorismo jurídico, né? Como é que você acha que as redes sociais, os sites, a captação de clientes por divulgação, tem uma campanha de AdWords, né, do Google, você acha que isso ajuda? Eu acho que isso ajuda principalmente o pequeno, o que começou agora, o advogado que acabou de formar e não sabe o que área que vai. Porque se você for competir, acabou de formar com uma grande banca de advogados, é muito difícil. Geralmente as grandes bancas trabalham com um nicho, uma caixa de ferramentas muito grande, civil, trabalhista, consumidor, tributário. E o que eu sempre digo para as pessoas que estão começando? Pega uma área, determina um nicho, se possível um subnicho, e se possível ainda um micronicho. E você seja tão bom naquilo, mas tão bom naquilo, que você vai se tornar um especialista numa área que não tem quase ninguém, e além disso você ainda pode fazer parcerias com esses outros escritórios maiores que precisam de uma demanda específica para aquele micronicho que você atende. Olha, interessante. Existem diversos advogados, por exemplo, tributaristas, que ficaram ricos aí, ou ficaram conhecidos por defender somente uma tese. Ou os advogados criminais que advogam somente, por exemplo, para a lei de tóxicos ou somente para a lei. Então a pessoa ficou tão boa naquilo de tanto fazer aquilo todos os dias que ela é reconhecida, ela se torna boa e totalmente reconhecida pelo mercado jurídico, e aí tem grandes possibilidades de poder conseguir clientes, inclusive fazer parcerias com esses grandes escritórios que são mais, talvez, um pouco generalistas falando nesse modo. E o que você diria, por exemplo, para a gente já caminhando para o final aqui do nosso programa, um aconselhamento para o jovem advogado hoje, aquele que saiu agora, pegou a carteira da OAB e falou assim, agora eu tenho que montar meu negócio, o que ele faria para ser um advogado acima da média? A primeira coisa que eu falo é saber, antes de você comprar seu terno, antes de você alugar uma sala, um mobiliário, fazer o seu milheiro de cartões, fazer o seu site, você fazer um plano de negócios mesmo. Você tem que entender que você vai, a partir de agora, você vai ser uma empresa. Você tem que ter um plano de negócios. E é lógico que são muitas coisas, mas o que você teria que saber? Primeiro, você teria que saber o tipo de cliente que você quer atender, porque isso influencia muito. Dependendo do poder aquisitivo do seu cliente, o seu escritório deverá ser em uma área ou em outra, porque se o seu cliente, se eu for muito humilde, ele não vai querer em regiões mais nobres. E se o seu cliente for muito poder aquisitivo muito maior, ele não vai querer em regiões mais humildes. Isso faz até total o posicionamento diferença. Geográfico do escritório. Exatamente, faz totalmente diferença. Então, primeiro você tem que pensar em qual tipo de cliente você quer atender. Depois você tem que, além disso, você tem que pensar onde você vai encontrar esse cliente seu, onde você vai buscar o seu cliente. A partir do momento que você sabe o seu cliente, no marketing o pessoal chama da persona, você sabe a persona, você sabe onde encontrá-la, fica muito mais fácil você fazer todo o seu planejamento para poder conseguir esse cliente, porque eu até brinco que é o marketing da esperança. O pessoal abre o escritório, fica lá sentado, chega cedo, chega 6 horas, 7 horas da manhã no escritório, fica lá o dia inteiro sentado com a placa bonita, esperando, na esperança mesmo de entrar um cliente pelaquela porta ou de algum colega indicar e atender o telefone. E é por isso que eu falo que é uma empresa de vendas. Você tem que pensar nisso antes para poder você não esperar o seu cliente, para você ir atrás do seu cliente, se posicionar onde o seu cliente está onde o seu cliente está, porque a partir de um problema que ele tiver, você está ali do lado dele com a resolução. E é isso que você faz para poder conseguir os clientes. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Heiler, pelos seus ensinamentos, pelas suas explicações. Esperamos aqui vê-lo em nossos programas futuros. Muito obrigado. Eu que agradeço e estou totalmente à disposição para o que precisar.
é um tema que eu sou muito caro a falar, gosto muito de falar e o pouco de mensagem que eu consegui ajudar o maior número de advogados, o maior número de pessoas para poder não passar o que eu passei, eu fico totalmente satisfeito e à disposição para poder ajudar no que for preciso. Perfeito. Pessoal, encerramos então mais um programa Direito Fora da Caixa. Se você tem alguma sugestão, por favor, nos envie para o e-mail direitoforadacaixa@somospromove.com.br. Até mais!